Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso estudo do Apocalipse. No vídeo de hoje nós iremos estudar a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 7 de Apocalipse. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, dá o like, compartilha e deixa o teu comentário. Vamos orar? Bendito és tu, eterno Rei do Universo, te adoramos e te exaltamos por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nos ajuda, nos auxilia, através do teu Espírito Santo, no estudo da palavra. Assim, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Assim diz a palavra: ao anjo da igreja em Filadélfia, ao pastor da igreja, escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi, que ele abre e ninguém consegue fechar, e que ele fecha e ninguém consegue abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste à minha palavra, e não negaste ao meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Nós vamos ver aqui algumas preciosidades na igreja de Filadélfia. Segundo os estudiosos, aí é uma informação para você anotar. Segundo os estudiosos, a igreja de Filadélfia, certo? Os seus fundamentos, que evidentemente já viraram ruína e já foram cobertos por outras camadas da história aí, está na cidade de Ixerri, na Turquia. Segundo alguns estudiosos, lá foram encontrados os escombros da cidade de Filadélfia, da igreja de Filadélfia. E aí o Senhor começa falando ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, que quem fala com ele é o santo e verdadeiro que possui a chave de Davi. Que chave é essa? Isso é simbólico, isso é literal? O que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Evidentemente, percebemos que isso aqui não é literal, é simbólico, né? Isso significa autoridade. Jesus tem essa chave que abre e ninguém consegue fechar, e que fecha e ninguém consegue abrir. E eu preciso aplicar isso profeticamente para a tua vida, que eu quero profetizar. Se você acredita na pessoa bendita de Jesus Cristo, se você acredita na autoridade que Deus colocou sobre ele, então você também está sendo beneficiado por este bem aqui. É ele que abre as portas da tua vida e é ele que fecha as portas da tua vida. Então, quando uma porta abrir, tá? Louve o nome do Eterno, e quando uma porta fechar, não reclame, mas entenda que Deus está fechando essa porta através de Cristo para que outra porta maior venha se abrir. Isso aqui é algo que acontece literal na vida da gente. E aí, vamos para o versículo 8, que ele vai dizer assim: conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Olha que privilégio a igreja de Filadélfia estava usufruindo na presença de Deus. Ele acaba de dizer que ele tem a chave de Davi, porta, e ele acaba de dizer que ele abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre. E ele diz para a igreja de Filadélfia que colocou diante dela uma porta aberta. Isso aqui significa oportunidade. Porta aberta significa oportunidade, significa acesso. E essa igreja, ela estava tendo aqui
alguns privilégios com o Senhor. E aí ele coloca o motivo porque a igreja de Filadélfia está usufruindo de todos esses bens. Está usufruindo não de alguém, não de Jesus dizendo que ele tem a espada ou que os seus olhos são como chama de fogo, como ele foi falando com outras igrejas. Não. A igreja de Filadélfia está usufruindo de um Jesus que fala que tem autoridade para abrir e ninguém fechar, e para fechar e ninguém abrir. Está falando para ela que tem uma porta aberta, que ele colocou uma porta aberta diante dela, uma oportunidade, um acesso. E aí ele vai dar o motivo por que ela está vivendo essa realidade. Versículo 8. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra. E isso aqui cai assim sobre nós como uma exortação, como um alerta, tá? De que não existe desculpa para não obedecer a palavra de Deus. Por que, Alan? Porque às vezes as pessoas gostam de usar aquele velho ditado que já não cola mais, de que a carne é fraca. Não, eu até tento, mas a carne é fraca. Acaba com esse ditado. Acaba com essa ladainha que não justifica diante de Deus. Todos nós somos fracos, somos seres humanos, pecadores, e muitas das vezes nos encontramos igual a igreja de Filadélfia, com pouca força. Mas isso nunca será uma justificativa para deixarmos de obedecer a palavra de Deus. Veja a igreja de Filadélfia, que mesmo com pouca força, obedeceu a palavra de Deus e não negou o seu nome. Olha o versículo 8 aí, o final dele. Mesmo com pouca força, Filadélfia, tu obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Tem gente que pensa que negar o nome do Senhor é só quando você está em algum evento, algum culto, e alguém pergunta se você quer entregar a sua vida a Deus e você diz não naquela hora. Muita gente se engana. Negar a Deus também, isso se aplica àqueles que já estão no caminho de Deus. E quando essa pessoa deixa de obedecer a palavra de Deus, ali ela está negando o nome do Senhor. O povo de Israel, quando foi tirado do Egito, saiu do Egito como povo de Deus. E aí, quando eles estão no deserto já e começam a reclamar, a murmurar, duvidar, ali eles estão negando o nome do Senhor. Porque a expressão negar o nome do Senhor é desagradar a Deus, é desobedecer a Deus, é desobedecer a sua palavra. Então a igreja de Filadélfia, ela recebe o elogio pelo fato de, mesmo tendo pouca força, ela obedeceu a palavra de Deus e não negou o seu nome. E aí, por conta disso, Jesus vai falar agora no versículo 9, dizendo: farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são. Olha isso. Lembra que esse grupo aqui aparece lá em outra igreja? Você lembra desse grupo? Que Jesus chama eles literalmente de sinagoga de Satanás. Sinagoga da mentira. Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. E saibam que eu te amo. Provavelmente esses judeus aqui estavam, com certeza, dizendo que os irmãos da igreja de Filadélfia não eram servos de Deus, não eram amados de Deus, que Deus não estava com eles, com certeza, por conta desse argumento final do versículo 9, que Jesus diz que eles vão ter certeza, que eu farei que eles tenham consciência que eu os amo, que eu estou com vocês, que eu cuido de vocês. Versículo 10, porque deste atenção a minha... Olha, eu vou fazer isso com aqueles da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são. Olha aí, porque deste atenção à minha exortação, Filadélfia. Você deu atenção. E é isso que Jesus cobra de outras igrejas lá atrás. Que elas venham dar atenção, que elas venham se converter, que elas venham mudar a sua postura, o seu caráter. Porém, a igreja de Filadélfia, ela já fez isso. Quando Cristo envia a carta de Deus para a igreja de Filadélfia, ela já estava praticando. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência.
A gente percebe aqui que em algum momento anterior, a igreja de Filadélfia recebeu um conselho divino de que eles suportassem o sofrimento. E aí eles obedeceram à orientação e estão sendo agora elogiados. E aí vem mais promessa. Quando vocês suportaram o sofrimento, quando vocês ouviram, deram atenção à minha exortação, agora olha o que diz o versículo 10. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo inteiro, sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Olha que coisa tremenda a igreja de Filadélfia estava ali experimentando. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens. Opa, paramos aqui. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens. A igreja de Filadélfia tinha algo com ela. Tinha posse de algo. E aí Jesus vai dizer o que era. Para que ninguém tome a tua coroa. Coroa, na simbologia bíblica e apocalíptica, significa salvação. Certeza de salvação. Coroa da vida, vida eterna. Jesus vai falar sobre isso no livro de Apocalipse de forma muito clara. E aí ele está dizendo, eis que eu venho sem demora. Contudo, conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Cristo está exortando a igreja de Filadélfia a permanecer nessa postura que eles estão tendo. Porque se eles permanecerem, com certeza, eles herdarão a vida eterna. Versículo 12. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. E nós sabemos que coluna é símbolo de importância. A coluna, nenhuma casa fica de pé sem coluna. A coluna é importantíssima para a ordem, para manter o equilíbrio. E aí Jesus está dizendo que do vencedor ele fará uma coluna no templo do seu Deus, de onde jamais sairá. Aí ele vai dando mais importância àquela coluna. Além de ser uma coluna, ela vai ter algumas coisas grafadas nela. E aí ele diz, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. Igualmente, e aqui vem uma curiosidade incrível, gente. Olha que curiosidade incrível. E igualmente escreverei nele, nessa pessoa, o meu novo nome. Peraí, não é Jesus que está falando aqui? Não é isso que nós entendemos? E ele está dizendo que escreverá nessa pessoa o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém que irá descer do céu. E ele está dizendo, e escreverei nele o meu novo nome. Jesus está dizendo que lá, na nova Jerusalém, na vida eterna, ele será chamado por um novo nome. Isso aqui está muito claro, não precisa nem trazer aqui explicações de outros grupos teológicos, outras vertentes, mas está muito claro que Jesus está dizendo que ele terá um novo nome. Ele não será conhecido lá mais como Jesus de Nazaré, Jesus da Galileia. Não, ele será chamado por um novo nome. E esse novo nome nós só saberemos lá. E aí versículo 13 termina, aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos e queridas, que Deus te abençoe. Espero que você tenha aprendido alguma coisa para que você possa aí encher mais o teu alforje de conhecimento. Que Deus te abençoe. Eu te convido a orarmos agora agradecendo a Deus por mais um estudo em nome de Jesus. Eterno de Israel, Deus amado, te agradecemos por mais esse estudo. Muito obrigado, Senhor. Pai, que as pessoas que estão me assistindo venham ter sido abençoadas pela tua palavra, pelo estudo da tua palavra. Senhor, que o Senhor a cada dia nos dê mais sabedoria e clareza de entendimento para entender a tua palavra. Assim eu te entrego cada um que está me assistindo agora, que o Senhor derrame da tua bênção sobre a vida deles e delas. Eu entrego suas famílias também, que o Senhor as abençoe. Assim, oramos por Israel, encerrando este momento, que o Senhor continue guardando o teu povo e livrando o teu povo de todo o mal. Assim, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.